Olha, a gente vai abrir o nosso programa hoje. Sábado foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e tem números novos aqui do Brasil e a gente vai trazer para a gente conversar com o Jairo sobre eles. Em 2013, foram detectados 43 mil novos casos e em 2017, 38 mil novos casos. Quer dizer, tem uma queda aqui. Mas se a gente dividir esse número aqui pelo número de dias, a gente ainda tem 103 novos casos por dia de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. Que balanço a gente pode fazer desses números, Jairo? Fátima, o boletim do Ministério da Saúde foi divulgado na semana passada, tem um resultado realmente positivo, né? A gente tem uma diminuição do ritmo da epidemia, né? Então a gente tem menos casos novos, né? Então, como o gráfico mostra pra gente, a gente está tendo uma diminuição progressiva de 2013 até 2017. Lá em 2013 era quase 120 casos novos todos os dias, a gente está ainda com 100, mais de 100 casos. É um índice ainda alto, mas a gente tem uma tendência de queda, o que é um bom resultado, né? E a taxa de detecção também na população está caindo, né? Quer dizer, o número de pessoas soropositivas na população em geral, né, está diminuindo, o que também é uma boa notícia, bem como, né, o número de mortes por causa de AIDS, HIV/AIDS, também tem diminuído nesses últimos anos aí. São boas notícias, bons indicadores que o que tem sido feito é importante, é fundamental e precisa continuar. Não, e a gente vê ali 103 novos casos, para diminuir, para cair mais, a gente precisa da colaboração, obviamente, das pessoas, que tem que estar o quê? Informadas e sabendo da importância da prevenção para que a gente possa, porque é claro que os tratamentos estão aí para ajudar, mas se a gente puder reduzir esse número é importantíssimo, né? A gente recebeu uma mensagem pela nossa central de atendimento ao telespectador que fez com que a gente quisesse muito conhecer um casal, a Thaís e o Rodrigo. Ela escreveu pra gente para falar da situação dela como soro dependente, como soro positiva, né? E um casal que é soro diferente, quer dizer, um tem o vírus, o outro não. Então ela escreveu assim: acredito que quando acontece algo ruim na sua vida, o que faz a diferença é como você recebe, porque você não tem controle do que possa acontecer. Mas você pode ter controle do quanto isso pode te transformar. Há aproximadamente 4 anos eu descobri que eu me tornava HIV positivo. Assim, quase como um carimbo, eu deixava de ser tudo o que construí para me tornar a menina com uma das doenças mais assustadoras do mundo. Receber um diagnóstico desses é como se você tivesse como opção só desistir. Ainda mais por ele vir carregado de preconceitos, de falta de informação, ignorância e maldade. Se a morte tinha cara, ela estava ali, olhando para mim. Com o resultado na mão, eu sabia que ali era o primeiro dia da minha nova vida. Então, queria convidar a Thaís e o Rodrigo para virem para cá. Thaís, e queria saber como é que tá a nova vida, Thaís. Bom, muita coisa mudou, né? Nesses 4 anos. Eu conheci o Rodrigo, mas indo lá pro começo, na verdade eu descobri há mais ou menos 4 anos, quando eu namorei com uma pessoa por 1 ano e meio, mais ou menos. Ele foi pro hospital, teve 2 pneumonias. Quando a família viu que ele não ia acordar, resolveram me contar que, na verdade, ele estava morrendo da AIDS. E aí, quando eu fiz meu exame... Vocês nunca tinham conversado sobre isso? Não, na verdade, eu acho que ele não sabia, né? E aí, quando eu fiz meu exame, deu positivo. Porque o meu critério para tirar o preservativo nunca foi... Na verdade, eu nunca pedi uma série de exames para ele, né? O meu critério foi, a gente já está há um tempo juntos, 3 meses... Então, vou confiança, tirar. Né? Confiança. Foi mais ou menos confiança. E aí, naquele momento que você recebe a notícia, pelo que você mandou pela mensagem, há uma sensação de muito... Chega a ser desespero o que você sentiu? Chegou a ser desesperança? Como é que você classificaria o que você sentiu naquele momento? Então, eu acho assim, na verdade eu não me encontrei. Porque tudo que eu busquei, dentre blogs, sites e tudo mais, tudo que eu buscava era de homossexuais. A maioria das coisas que eu achava era de gays. E eu era heterossexual, queria ser mãe, trabalhava numa multinacional, então eu não me encaixava em nenhum lugar. Eu falei assim, cadê as pessoas mais próximas a mim? Porque eu tinha lido na UNAIDS que mais de 120 brasileiros se infectam diariamente. Era esse número anterior que a gente falou aqui. E eu falei assim, gente, cadê as pessoas que são mais parecidas comigo? Então eu percebi que o quê? Que as pessoas se escondem. Quem ainda tem, mesmo passados 20 anos de época... 30 anos desse boom, né? Boom, ainda as pessoas se escondem com muita vergonha, assim. Aí eu tentei procurar me aceitar mais, assim. Então foi um processo, eu tinha um pouco de receio do começo do tratamento, medo dos efeitos colaterais, que são muito fortes. Então, o meu médico, o doutor André Machado, ele falava assim, olha, Thaís, uma vez que você começar... Você tem que ir até o final. Então, assim, é muito importante que você tenha noção que você tem que começar e seguir. Eu tinha muito receio. Aí eu fui vendo, aos poucos eu fui aceitando, vendo que eu não tive nenhum efeito colateral, depende do organismo, acredito.
E aí as coisas foram fluindo. E aí foi a aceitação, o apoio dos amigos, da família. E aí foi indo aos poucos. Patrícia, para você que viveu assim o boom realmente do surgimento da AIDS, vê-la assim tão bem, né? Só o microfone aqui. Tocando a vida, casada, com filhos, né? É muito... É impressionante, porque assim, os anos 80, a sensação que eu tinha é que a gente estava numa guerra. E que os amigos caíam em pencas. Mas em pencas. Eu perdi grandes amigos com AIDS. No início, a maior parte homossexual, mas depois não. Depois, outras pessoas eram contaminadas. Atrizes, inclusive, amigas que morreram assim. E morria. Quando você sabia da notícia, era como se fosse um atestado de óbito. Uma sentença mesmo, né? Uma sentença. A pessoa ia morrer. O Cazuza mesmo, que era meu amigo, era uma sentença. Era assustador. E vocês dois já estão numa outra fase, que é uma fase em que os pais, imagino, devam ter conversado com vocês, ou vocês em escola. Como é que foi o primeiro contato de vocês com isso? Com certeza, sim. Eu acho que pelos nossos pais terem passado justamente por essa fase da epidemia mais forte, meus pais, por exemplo, eles sempre me orientaram bastante. Eu vejo alguns casos, por exemplo, esses dias eu estava vendo o caso do Magic Johnson, que é um grande atleta do basquete e é uma das pessoas que mais... tento conscientizar as pessoas do mundo a respeito disso, porque muitas pessoas pensam que só se contrai AIDS quem é dependente químico ou homossexual, mas eu acho que o Magic Johnson está aí para mostrar que ele é um cara heterossexual que contraiu AIDS nos anos 80 e é muito perigoso mesmo, então é muito importante a conscientização. Eu acho que tem um pouco o preconceito também rola. Porque a gente não pensa assim. Eu estava ouvindo a história de como que você contraiu o vírus, né? O vírus, não... Como o vírus, isso mesmo, contraindo o vírus. E assim, é uma situação super normal, assim. As pessoas, de fato, não pedem os exames para começar a se relacionar sem preservativo. Enfim, isso a gente precisa de uma reeducação, de fato, na sociedade, né? Oi, Jairo. Fátima, muita coisa mudou, né? Dos anos que a Patrícia estava contando, nos anos 80, a gente tinha muito poucos recursos medicamentosos, terapêuticos para lidar com o HIV. Então, realmente, o teste positivo era quase uma sentença de morte naquela época. A gente evoluiu para hoje a gente ter tratamentos muito mais eficazes, com muito menos efeitos colaterais, né? Então, a Thaís, por exemplo, ela começa a tomar um remédio, 2, 3 meses depois, ela fica indetectável, né? Isso significa que se fizer o exame dela, dá sem o vírus? O vírus, Vírus inativo. O anticorpo está ali, mas o vírus você não consegue detectar na circulação. O vírus não está circulando no corpo. E nessa condição, é uma coisa muito importante de dizer, ela não transmite o vírus. Não transmite? Não transmite. Né? Não tem vírus circulando, então não transmite. Então, essa foi está sendo uma das causas dessa redução de casos. Né? A gente tem mais testes, as pessoas positivas começam o tratamento hoje imediatamente no Brasil. Né? Em 2, 3 meses elas se tornam indetectáveis, né? E elas não transmitem o vírus. Então, isso é muito importante, né? Quero saber agora da história de amor. Como é que aconteceu essa história, Rodrigo, essa aproximação? De início, imagino você não soubesse, porque ela não anda com letreiro, não ia, num primeiro momento, contar logo isso. Não, exatamente. A gente se conheceu no trabalho, então, quando a gente começou a se relacionar, eu tinha acompanhado um pouco da história do ex-namorado dela que havia falecido, mas... E na época a gente era amigo só, né? Então, amigo. Mas ela não havia me contado. E quando ela me contou, pra mim foi um pouco chocante, porque a gente estava namorando, né, precisamente, e o preservativo se rompeu. E eu comentei com a Thaís, eu falei, Thaís, a camisinha estourou. E eu percebi que ela ficou desesperada. Eu falei, não, calma, tudo bem, eu não tenho nada. Ela falou, não, mas eu tenho. E aí que ela começou a me explicar, a gente visitou o infectologista dela, ele tirou todas as minhas dúvidas. E a gente conseguiu... O que você sabia sobre a AIDS até então? Muito pouco. Eu era muito ignorante. Para mim, o HIV e a AIDS era a mesma coisa. Então, quando a gente visitou o infectologista, ele começou a explicar, aí você vai atrás e buscar mais informações. Mas a visão que eu tinha é que a Thaís ia morrer, eu tinha acabado de me contaminar naquele momento. Então, era muito
muito leigo no assunto. Só vou deixar então o Jairo explicar, já que você falou que procurou infectologista, o que seria o HIV positivo e a AIDS, porque é exatamente o que ele falou, muita gente confunde as duas coisas. Muita gente ainda confunde, né? E a geração dos mais novos muitas vezes está mais afastada dessas informações todas, então muita gente desconhece isso, né? O HIV é o vírus, né? É o vírus que é transmitido basicamente hoje, né? Uma das principais vias de transmissão é o contato sexual. Só que hoje, com os tratamentos que a gente tem, a pessoa pode viver com HIV a vida inteira, né, e nunca desenvolver AIDS, né? Então essa é uma tendência. As pessoas recebem o tratamento adequadamente, têm adesão, que é uma coisa muito importante que Thaís falou, e aí passam 30, 40 anos com o vírus e nunca desenvolvem AIDS. A AIDS acontece quando o vírus ganha espaço, ganha força, as defesas da gente, as defesas imunológicas da gente perdem espaço, perdem força, e aí começam a dar espaço a infecções oportunistas. Depende do organismo de cada um para desenvolver AIDS? Depende do vírus? Depende do organismo, tem no vírus, nas respostas individuais, mas sem remédio a gente sabia que classicamente as pessoas evoluíam em 5, 10 anos, né, para um quadro de AIDS, né, essa deficiência imunológica provocada pelo vírus. Agora, com os tratamentos atuais, as pessoas podem viver 30, 40, 50 anos e nunca desenvolver AIDS. Hoje eu tomo um remédio por dia e ele é um 3 em 1. E aí, como você disse, eu me tornei indetectável muito rápido. E eu posso ir com esse mesmo esquema por 30, 40 anos. Tem pacientes que vão bastante tempo assim. E aí, tem alguns cuidados que é você tentar ter uma vida mais saudável. Mas de resto, é basicamente tudo normal. Uma coisa. Quando você pensava em futuro, você imaginava marido e filhos depois que você recebeu o diagnóstico? Isso jamais. Eu já não era a mais bonita da turma, né? Eu falei, agora nós com HIV, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí, quando eu conheci ele, eu tinha muita insegurança. Porque eu falei assim, putz, eu tô apaixonada, eu vou contar. Assim que ele contar, ele vai sair correndo. Você imaginava que ele fosse embora? Lógico, com certeza, porque eu tinha tido alguns casos que eu contei e a pessoa foi embora. E que também não dá pra julgar muito, né? A pessoa tem medo de se contaminar, não quer que os amigos saibam. Tudo bem também, não precisa ser, vou processar o cara, entendeu? Tudo bem, sim. Ok, acontece. Mas como eu tava super apaixonada... Você não queria que ele fosse embora? Não queria, exatamente. E aí, o que aconteceu? Nessa história aí dos nossos 5 anos, os próximos passos foram que a gente foi no nosso infectologista e aí a gente entendeu o casal soro discordante, quando um é positivo e outro é negativo. Uhum. E enquanto eu estiver em tratamento, como o Jairo disse, eu não consigo contaminar o Rodrigo, não tem alguns protocolos, lógico, com os bebês, mas também não consigo contaminar os bebês. E aí eu quis contar a história assim pra gente falar um pouco mais disso e parar, tá na hora da gente parar de ser tão conservador pra esse assunto e a gente tentar deixar um pouco mais leve, né? Uhum. E eu não sou um extraterrestre, como as pessoas achavam. Nossa, como que é alguém com HIV? É normal, sou normal, como todo mundo. Trabalho. E na hora de engravidar, Jairo, as pessoas têm algum tipo de acompanhamento por exemplo, SUS? É possível fazer um acompanhamento pré-natal para uma mulher que seja HIV? É possível sim. Um dos indicadores positivos desse último boletim epidemiológico é exatamente uma diminuição bastante importante do que a gente chama de transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho, ou durante a gestação, ou no parto, ou na amamentação. Então, Thaís precisou tomar alguns cuidados especiais que todas as mulheres que são positivas precisam tomar. Usam um pouco de remédio durante a gestação, no momento do parto, alguns meses a criança recebe medicamento depois do parto também, não pode amamentar. Em geral, o parto de escolha é via cesárea, né? É mais tranquilo, para evitar risco de infecção, de transmissão. Você também é mãe de filhos que você teve que conversar sobre isso, né? E é importante essa conversa, né? Isso que eu estava querendo perguntar, inclusive. Tem muita gente que tem e não sabe, né? Uhum. É isso, como é que é esse controle? A gente teria que fazer todo ano um exame, aconselhava, por exemplo, os adolescentes que tem uma rotatividade bem grande de parceiros, entendeu? A gente estima hoje... De parceiras. Hoje no Brasil a gente tem 870 mil pessoas, mais ou menos um pouquinho menos, 866 mil vivendo com HIV/AIDS, né? Desse número de pessoas, hoje a gente tem até 84% sabem do seu status sorológico, mas 15%, 16% ainda não sabem. Então seria importante que quem já se expôs a algum tipo de risco, vai lá, faça o teste. Hoje a gente tem os testes rápidos, tem o autoteste, enfim, tem uma série de possibilidades, porque quanto antes for feito o diagnóstico, melhor para a pessoa, que ela começa a receber o remédio mais cedo, ela tem uma qualidade de vida melhor, e também do ponto de vista de saúde pública, o risco dela transmitir também cai muito, né? Então isso é um dado importante. E eu acho que uma coisa muito importante também é a gente estar sempre preocupado, né, em educar as crianças, né, falar sobre sexualidade nas escolas desde cedo. Isso é muito importante. Cada vez mais as crianças estão entrando no mundo sexual cada vez mais cedo.
E tem que falar sobre isso, não tem jeito, não tem pra onde correr, né? A informação é a melhor forma de combate, né? Quando vocês decidiram, foi assim, planejada a gravidez? Decidiram, vamos engravidar agora? Eu queria muito ser pai, né? Já tinha falado pra Thaís. Mas a gente estava começando a se preparar e ela foi fazer um exame e a pessoa já informa... eu descobri, na verdade, eu ainda ia ver como seria com o meu médico, quais eram os processos. Aí eu parei de tomar anticoncepcional, como eu tomava desde a adolescência, achei que ia demorar um pouquinho. E aí foi muito rápido. E aí, ao invés de eu ficar feliz, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu não sabia como seria, se prejudicaria o bebê, os remédios, não sei, assim. Então, fiquei um pouco apavorada, assim. Mas aí, também, aos poucos, a gente foi entendendo esses protocolos, né? E os bebês nasceram sem os dois, né? E a diferença pequenininha, né? O segundo foi um acidente. O primeiro foi com 6 meses, ela descobre que tá grávida de novo, não foi mais ou menos isso? Foi isso. Emendou mesmo, né? Foi tudo junto. E os bebês nasceram bem. A única limitação foi a questão da amamentação. Não posso amamentar. Eles tomam um xaropinho de AZT por algumas semanas. E eu fiz o exame agora da última bebezinha, porque por mais que eu tenha feito todos os processos certinhos, só quando você pega o exame na mão que é aquele alívio, né? Então, mesmo aí com os contratempos da vida, eu consegui gerar 2 crianças saudáveis. E aí pronto, tá fechada a família? Tá. Com 2 assim tão pertinho, né? Não é mole não, tem que ter. Agora tem a gente tem um novo medicamento, poderia dizer, o PrEP é um medicamento? É uma estratégia, Uma estratégia, né? Ela é uma combinação de 2 remédios, né? Eu botei ali, PrEP é profilaxia pré-exposição. Explica pra gente. É um nome grande para explicar, assim, pessoas que têm uma dificuldade de aderir ao uso de camisinha, de usar camisinha com regularidade, e que podem, né, se expõem várias vezes, ou podem estar se expondo a situação de risco, é importante que essas pessoas procurem um médico e discutam estratégias de prevenção, porque hoje a gente tem mais do que só camisinha, né? Então a PrEP é uma combinação de 2 medicamentos que a pessoa toma todo dia, né? E é uma profilaxia, uma prevenção. Você toma remédio para não se infectar pelo vírus, né? Então, os testes no mundo já estão acontecendo há mais de 5, 6 anos e mostram para a gente que a chance de infecção pelo vírus HIV é baixíssima, praticamente inexistente para quem usa PrEP. Né? Então, é uma alternativa, uma estratégia complementar de prevenção. Deixa eu perguntar para os meninos que estão aqui. Ainda há muita dificuldade na faixa de vocês de dizer para uma parceira ou ouvir da parceira que é o uso da camisinha? Tô casado há tanto tempo, eu nem sei como é que tá aí o mercado. Como é que tá? Como é que é hoje? É importante. Não tem dificuldade, porque é uma coisa que é muito importante, é a sua vida. Você não tem que se deixar levar pela cabeça de outra pessoa, né? Eu penso dessa maneira. É muito importante o uso da camisinha, assim, correm muitos riscos, não só da AIDS, mas também tem outras doenças que existem, também o fato da gravidez também, então eu acho que é muito importante, não tem como fugir disso muito.